Estudiosos bíblicos debatem há anos sobre a localização desses lugares sagrados. Agora, um homem afirma que pode tê-los encontrado nas profundezas do Monte Si. A montanha sagrada mencionada na Bíblia, arqueólogos descobriram um cofre selado intocado por milhares de anos. Lá dentro encontraram algo que desafia todas as crenças e muda tudo o que pensávamos saber. Que segredos esse cofre guarda? Por que ficou escondido por tanto tempo? Junte-se a nós enquanto desvendamos os detalhes dessa descoberta. A montanha de mistério, lendas, fé e as primeiras pistas. Erguendo-se majestosamente acima dos desertos áridos da península do Sinai no Egito, o Monte Si sempre foi envolto por um forte senso de mistério e santidade. Não é apenas uma montanha. É um lugar que conecta história, fé e uma curiosidade infinita. Pessoas de diferentes épocas e crenças contemplaram o Monte Si com admiração e temor ao longo de milhares de anos. Suas encostas rochosas e vales silenciosos foram vistos como o ponto de encontro entre o céu e a terra. Na Bíblia, o Monte Si é conhecido como a montanha sagrada onde Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus. Aquele momento descrito no livro do Êxodo conferiu à montanha sua fama eterna. Dizia-se que o topo do Monte Si estava coberto de fumaça e trovões, enquanto Moisés subia sozinho para falar com o divino. Ao descer, ele carregava 2 tábuas de pedra com leis inscritas para guiar a humanidade. Por conta dessa história, o Monte Si tornou-se um dos símbolos mais importantes de fé e obediência na história da religião. A montanha possui um profundo significado não apenas no judaísmo, mas também no cristianismo e no islamismo. No judaísmo, ela marca o nascimento da lei divina. No cristianismo, representa o local onde Deus revelou seu poder e misericórdia. No islamismo, é venerada como o local onde o profeta Musa, conhecido como Moisés, conversou com Alá. Essas crenças compartilhadas fizeram do Sinai um ponto de convergência entre as religiões, atraindo peregrinos de todo o mundo. Durante séculos, homens e mulheres caminharam pelas areias escaldantes para tocar suas pedras e orar em seus picos. A geografia do Monte Si acrescenta ainda mais mistério à sua história. Ele se ergue imponente nas terras acidentadas da península do Sinai, entre o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba. A área circundante é composta por montanhas escarpadas, vales áridos e vastas extensões de deserto. A subida é íngreme, e o clima pode mudar rapidamente, com calor escaldante durante o dia e frio congelante à noite. Este ambiente agreste confere à montanha uma beleza solitária e intocada. Ao pé da montanha encontra-se o Mosteiro de Santa Catarina, um dos mais antigos mosteiros cristãos ainda em funcionamento. Foi construído no século VI, por ordem do imperador bizantino Justiniano. O mosteiro abriga manuscritos antigos de valor inestimável, ícones religiosos e o que se acredita ser a sarça ardente que apareceu a Moisés. Com o tempo, este lugar sagrado tornou-se um refúgio seguro para monges viajantes e pesquisadores. Suas grossas paredes de pedra e pátios tranquilos testemunharam o desenrolar da história por mais de 14 séculos. Ao longo da história, muitas histórias estranhas e fascinantes foram contadas sobre o Monte Si. Viajantes antigos descreveram luzes misteriosas que apareciam no pico durante a noite. Alguns afirmam ter ouvido vozes suaves levadas pelo vento ou visto clarões de fogo que desapareciam nas nuvens. Essas experiências eram vistas como sinais da presença divina, prova de que a montanha permanecia tocada por algo além da compreensão humana. Lendas também falam de relíquias escondidas enterradas nas profundezas da montanha. Alguns dizem que após a descida de Moisés, objetos sagrados foram guardados em câmaras secretas para protegê-los de qualquer dano. Com o tempo surgiram histórias sobre a Arca da Aliança Perdida. Um baú de ouro que supostamente continha as tábuas de pedra originais estaria escondido em algum lugar sob as rochas do Sinai. Tribos bedauim locais transmitiram histórias de cavernas proibidas, túneis ecoantes e tesouros amaldiçoados por espíritos ancestrais. Eles acreditam que qualquer um que perturbe esses lugares sem respeito jamais retornará. Durante os séculos XVIII e XIX, estudiosos, exploradores e arqueólogos europeus viajaram ao Sinai em busca de evidências que pudessem confirmar eventos bíblicos. O clima rigoroso e a localização remota dificultaram a jornada, mas a curiosidade os impulsionou.
Eles registraram mapas, coletaram amostras de rochas e observaram formas estranhas que pareciam portas seladas ou símbolos esculpidos. Alguns relataram ter encontrado inscrições em pedra que não correspondiam a nenhum idioma conhecido. No entanto, devido à falta de ferramentas modernas, muitas de suas descobertas foram descartadas como formações naturais. Suas anotações e esboços, porém, permanecem guardados em arquivos, aguardando que novas gerações os estudem. Mesmo com as pesquisas modernas, muitas perguntas sobre o Monte Si permanecem sem resposta. Cientistas, historiadores e crentes ainda debatem sua localização exata e o que se encontra sob ele. O silêncio da montanha esconde inúmeros segredos e cada tentativa de escavar mais fundo parece revelar mais mistérios. Nos últimos anos começaram a circular rumores sobre uma estrutura subterrânea selada descoberta nas profundezas do Monte Si há muitas décadas. Os registros mencionam que foi encontrado acidentalmente durante um pequeno levantamento geológico, mas nunca foi aberto ou examinado mais a fundo. A existência da estrutura permaneceu sem confirmação, trancada em antigos relatórios e fotografias esquecidas. No entanto, alguns acreditam que ela guarda algo extraordinário. Talvez a chave para desvendar um dos mistérios mais antigos da humanidade. O que poderia estar escondido sob esta montanha sagrada seria uma caverna natural, um antigo cemitério, ou algo ainda mais antigo que a própria história, lendas que não cessavam. Muito antes de cientistas e exploradores chegarem ao Monte Si com suas máquinas e scanners, o deserto já falava. Seu sussurro ecoava pelos ventos que varriam a terra árida, pelas areias movediças que cobriam caminhos esquecidos e pelas histórias transmitidas de geração em geração. Para os que viviam perto dele, o Monte Si não era apenas um lugar de fé, mas também um mistério vivo. Erguia-se como um guardião do passado, guardando segredos que pareciam grandes demais para as mãos humanas. Por milhares de anos, viajantes e peregrinos vieram às montanhas em busca de significado. Alguns vinham para rezar, outros para pedir perdão e alguns para desvendar lendas. Entre os beduínos que vagavam por essas terras há séculos, contavam-se histórias ao redor de fogueiras no deserto sobre luzes que apareciam perto da montanha à noite. Essas luzes eram suaves azuis e fugazes. Dançavam por apenas um instante antes de desaparecerem na escuridão. Alguns acreditavam que eram anjos vigilantes, outros pensavam que eram espíritos guardando algo sagrado enterrado nas profundezas do coração de pedra da montanha. Seja lá o que fossem, nunca apareceram duas vezes no mesmo lugar, como se a própria montanha movesse seus segredos para mantê-los ocultos. Séculos atrás, durante a era bizantina, monges de o mosteiro de Catarina encontrou um conjunto de pergaminhos antigos, selados em vasos de barro. Ao abri-los, encontraram inscrições que misturavam várias línguas antigas, hebraico-aramaico e inscrições proto-sinióticas. A maioria dos pergaminhos continha orações ou salmos conhecidos, mas um deles se destacava. Descrevia uma câmara construída não por esforço humano, mas pela ordem de uma voz divina. Os pergaminhos diziam que essa câmara oculta ficava sob a própria montanha, onde as leis sagradas foram dadas a Moisés. Os monges ficaram com medo. Pensaram que o texto poderia ser blasfemo. Então eles o selaram novamente e o esconderam nas profundezas dos muros do mosteiro. O tempo passou, os monges faleceram. Novas gerações chegaram e a existência do pergaminho caiu no esquecimento. Muitos séculos depois, histórias começaram a surgir. Ressurgem entre as tribos que acampavam perto da base das montanhas. Por volta do século XII, alguns relataram ouvir sons rítmicos profundos vindos debaixo da terra durante a noite. Os sons não eram como trovões ou terremotos. Eram constantes, lentos e poderosos, quase como a respiração de um gigante adormecido. Um homem corajoso tentou cavar perto do local onde o som era mais forte, mas suas ferramentas se quebraram ao atingir algo sólido e liso sob a areia. Assustado, ele parou, e o local foi batizado de Maktaf el-Nure, que significa passagem de luz. Ninguém jamais tentou cavar ali novamente. Aqueles que o fizeram, ou desapareceram, ou retornaram em estranhos estados de espírito, proferindo palavras incompreensíveis. No ano de 1693, um explorador italiano chamado Matteo de' Rossi chegou à península do Sinai enquanto seguia as rotas de peregrinação esquecidas.
Durante uma de suas visitas, ele negociou mercadorias com um grupo de nômades que lhe deram um fragmento de uma placa de cobre. A peça de metal tinha linhas e formas esculpidas formando um padrão que parecia representar o relevo das montanhas. Quando ele retornou a Roma, estudiosos a examinaram e notaram que ela também apresentava uma espiral oca que se estendia sob a superfície da montanha. Não era natural. A espiral parecia descer à terra em perfeita simetria geométrica. Alguns acreditavam que era simbólica, representando a jornada da alma rumo à iluminação, enquanto outros pensavam que marcava uma passagem subterrânea real. A placa desapareceu posteriormente dos arquivos em Roma. No entanto, anotações que a descreviam sobreviveram, deixando para trás um rastro de algo que não podia ser facilmente explicado. Ao longo dos séculos seguintes, as lendas só aumentaram. Acadêmicos exploradores e místicos ofereceram suas próprias teorias. Alguns diziam que a montanha era o remanescente de um impacto celestial, que algo dos céus havia atingido a terra ali. Outros notaram uma estranha atividade magnética ao redor da montanha. Bússolas giravam descontroladamente, instrumentos apresentavam defeitos e sinais elétricos falhavam sem aviso prévio. Os cientistas sugeriram que esses fenômenos poderiam ser causados por depósitos magnéticos naturais, mas nenhuma explicação consistente jamais se sustentou. Os místicos foram ainda mais longe, acreditando que o Monte se erguia sobre um dos centros de energia mais antigos do mundo, um lugar onde os mundos espiritual e físico se sobrepunham. Para eles, o suposto cofre subterrâneo não era apenas um depósito de relíquias, mas um portal selado, até que a humanidade estivesse pronta para a verdade divina. Os monges do mosteiro de Santa Catarina também guardavam seus próprios segredos. No final do século XIX, quando estudiosos europeus visitaram o mosteiro para estudar seus manuscritos antigos, notaram que os monges mais velhos se comportavam de maneira estranha, sempre que surgiam perguntas sobre as profundezas da montanha. As conversas paravam abruptamente e os monges se afastavam murmurando breves orações. Quando um visitante perguntou se havia túneis sob o mosteiro, um velho monge respondeu com apenas uma frase arrepiante: "A montanha guarda o que engole." Nenhum mapa registrava tais túneis, mas entalhes perto do fundo do pátio do mosteiro mostravam tênues indícios de antigas construções em pedra que conduziam em direção à montanha. Quaisquer que fossem os significados dessas inscrições, elas foram apagadas deliberadamente. Em 1927, uma tempestade sem precedentes varreu a região. Um raio atingiu a encosta norte do Monte Si, fragmentando uma grande seção da rocha. Quando os moradores locais inspecionaram a área após a tempestade, viram estranhas marcas esculpidas na superfície exposta. Duas serpentes envolviam um círculo. Alguns pensaram que era um símbolo da dualidade, representando o céu e a terra, enquanto outros acreditavam que marcava a entrada para um lugar proibido. Antes que mais estudos pudessem começar, outra tempestade cobriu a área novamente com pedras e areia. Apenas algumas fotografias em preto e branco das marcas sobreviveram. Essas imagens se tornaram a prova silenciosa de que algo sob a montanha poderia ter sido selado deliberadamente. Décadas mais tarde, geólogos que estudavam o deserto fizeram descobertas ainda mais curiosas. As leituras magnéticas das montanhas eram inconsistentes com a geologia normal. Os instrumentos silenciavam ou apresentavam mau funcionamento sempre que se aproximavam de áreas específicas. Um cientista registrou vibrações constantes no subsolo que se repetiam a cada poucos segundos, como uma pulsação. Era quase como se a montanha tivesse um batimento cardíaco. Os moradores locais não se surpreenderam. Simplesmente disseram: "A montanha vive." Máquinas alertaram, não deveriam estar ali. Essas histórias foram ignoradas pela maioria dos pesquisadores, mas para aqueles que prestavam atenção, o mistério só se aprofundava. Em meados do século XX, um texto copta esquecido foi descoberto entre manuscritos antigos. Ele mencionava uma câmara de luz selada sob o trono da aliança. Os historiadores debateram seu significado por anos. Era poético ou literal? Quando os pesquisadores compararam as descrições geográficas do texto com mapas modernos,
As coordenadas coincidiram quase perfeitamente com o Monte Si. Um verso falava de um momento futuro em que as areias se separariam e a voz das pedras voltaria a falar. Essa frase mais tarde assombraria os arqueólogos, pois parecia prever algo que estava prestes a ser descoberto. Algo sob as areias, pronto para se manifestar no momento certo. No início do século XXI, a tecnologia começou a alcançar as antigas lendas. Imagens de satélite revelaram reflexos estranhos perto da base sul da montanha. Eles surgiam repentinamente e desapareciam em segundos. Inicialmente, os especialistas pensaram que eram causados por superfícies minerais captando a luz solar, mas os reflexos se moviam rápido demais e de forma muito irregular. Quando comparados com antigas histórias Bedouin, eles coincidiam com as descrições das luzes dançantes vistas na antiguidade. A ciência agora podia ver o que a lenda já sabia. Governos restringiram brevemente o acesso à área alegando leis de proteção arqueológica. Mas os rumores se espalharam mais rápido do que as explicações oficiais. Alguns diziam que as luzes vinham de estruturas metálicas enterradas. Outros acreditavam que campos de energia estavam aprisionados no subsolo. Os sussurros retornaram com mais força do que nunca. Ao redor do mundo, pesquisadores começaram a revisitar as lendas. De pergaminhos escondidos a mapas perdidos, todas as pistas apontavam para um único lugar, o Monte Si. Cada geração havia deixado para trás sua própria peça do quebra-cabeça. Uma palavra em um manuscrito, uma pedra esculpida, um mapa desbotado ou um símbolo misterioso. Juntos eles formavam um rastro que parecia demasiado premeditado para ser mera coincidência. Ao longo dos séculos, inúmeros buscadores vieram ao Sinai, atraídos não apenas pela fé, mas também pela curiosidade. Entre eles havia eremitas do deserto que afirmavam ter visões de salões brilhantes sob a montanha. Falavam de paredes feitas de pedra dourada que ecoavam com tons graves que ressoavam no peito e não nos ouvidos. Suas histórias foram descartadas como sonhos ou loucura. No entanto, quando os sensores de solo modernos registraram vibrações inexplicáveis, vindas de profundidades semelhantes, esses antigos relatos, de repente, pareceram menos impossíveis. Até os animais da montanha se comportavam de maneira estranha. As cabras se recusavam a pastar perto de certos lugares. Os pássaros evitavam fazer ninhos muito perto dos cumes mais altos, e os pastores locais contavam que durante as noites calmas, o ar carregava sons tênues de cânticos. Os ecos eram rítmicos quase humanos. Alguns diziam que era o vento pregando peças. Outros acreditavam que era a montanha se lembrando de orações antigas. Quanto mais as pessoas investigavam, mais coincidências surgiam. Registros hebraicos antigos mencionavam uma câmara de proteção construída após o recebimento dos mandamentos. Textos cristãos primitivos citavam um cofre da verdade oculto até a hora determinada. Escritos islâmicos antigos descreviam o lugar onde a luz de Deus repousa entre a terra e o céu. Embora essas expressões viessem de diferentes tradições, todas apontavam para o mesmo local, a montanha onde Moisés havia falado com Deus. No final do século XX, os arqueólogos começaram a levar a sério essas pistas convergentes. Eles começaram a usar ferramentas avançadas de escaneamento para mapear o que havia sob a superfície do Monte Si. As primeiras leituras mostraram padrões de densidade incomuns em certas partes da montanha, áreas que não correspondiam às formações rochosas naturais. Sob o cume visível surgiam camadas de pedra dispostas em uma simetria incomum, como se tivessem sido construídas propositalmente. Ninguém ousava tirar conclusões ainda, mas teorias começaram a se formar silenciosamente. Quanto mais os pesquisadores estudavam, mais claro se tornava que o Monte Si não era apenas um lugar sagrado de fé, mas também um enigma geológico e histórico. Cada camada de solo, cada pedra esculpida, parecia insinuar um segredo mais profundo. Durante séculos, o mundo olhou para o seu pico, pensando que ali terminava a história divina. Mas agora, Misahan, a atenção começou a se voltar para o coração da terra, onde o verdadeiro mistério da montanha repousava. Agora, com novas tecnologias e pesquisadores ousados, prontos para explorar o desconhecido, os sussurros sob a pedra estão ficando mais altos. O que a ciência moderna poderá descobrir sob a superfície do Monte Si? A busca pela verdade está prestes a começar.
teorias descobertas e pistas tecnológicas. Durante séculos, o Monte Si foi tratado como um local sagrado que deveria permanecer intocado. Mas com o avanço da tecnologia, os cientistas encontraram novas maneiras de olhar sob suas camadas rochosas sem escavar. Usando imagens de satélite e radar de penetração no solo, eles começaram a escanear a área na esperança de aprender mais sobre sua estrutura oculta. O que eles encontraram surpreendeu a todos. Imagens de alta resolução revelaram formas incomuns enterradas nas profundezas da montanha. Entre essas formas, havia um grande espaço retangular que parecia uniforme e preciso demais para ser natural. O mapeamento tridimensional confirmou que esse vazio se estendia por dezenas de metros, sugerindo a presença de uma câmara ou abóbada construída. Essa descoberta despertou entusiasmo entre arqueólogos e historiadores que acreditavam estar diante de algo que havia permanecido selado por milhares de anos. Logo depois, diversas teorias começaram a surgir. Pesquisadores religiosos acreditam que o espaço oculto pode conter relíquias hebraicas antigas ou até mesmo as tábuas perdidas que Moisés recebeu. Alguns acreditavam que poderia ser o local de repouso da Arca da Aliança, cuidadosamente escondida para protegê-la da destruição. Outros propuseram que se tratava de uma câmara de armazenamento construída por uma civilização antiga desconhecida que outrora passou pela região. Nem todos concordavam. Os céticos afirmaram que o formato retangular poderia ser uma simples formação geológica criada por forças naturais. Eles alertaram contra conclusões religiosas precipitadas, sem evidências. Enquanto isso, teóricos marginais apresentaram alegações ousadas de que a câmara poderia pertencer a uma cultura pré-bíblica, com conhecimento avançado, ou até mesmo que o local estivesse ligado a visitantes de outro planeta. Embora essas ideias tenham sido amplamente debatidas, elas contribuíram para aumentar a curiosidade. Os arqueólogos continuaram a escavar perto da superfície e encontraram vários artefatos interessantes. Fragmentos de cerâmica, ferramentas de cobre e pedras esculpidas foram descobertos ao redor da base da montanha. Esses objetos não pertenciam a um único período histórico, mas a diferentes épocas, sugerindo que o Monte Si foi habitado por milhares de anos. Algumas das gravuras apresentavam símbolos estranhos que os especialistas não conseguiram identificar. Quando algumas amostras foram enviadas para testes de radiocarbono, os resultados causaram ainda mais confusão. Alguns itens datavam de milhares de anos antes dos primeiros assentamentos conhecidos na região. Isso não se encaixava na cronologia estabelecida, levando muitos a acreditar que a história da região era muito mais antiga do que se pensava. Apesar da empolgação, o progresso foi lento. Disputas políticas e religiosas cercavam cada escavação. Autoridades locais, líderes tribais e figuras religiosas discutiam sobre a posse da terra e os riscos de perturbar um local sagrado. Muitos temiam que escavar sob a montanha pudesse trazer infortúnio ou punição espiritual. Durante décadas, a divergência manteve as pesquisas em suspenso. No entanto, novas evidências finalmente vieram à tona. Fotografias vazadas de um antigo levantamento revelaram o que parecia ser um enorme portal de pedra selado sob grossas camadas de rocha. O portal tinha um formato perfeitamente reto, diferente de qualquer formação resultante da erosão natural. Essa descoberta reacendeu o interesse em todo o mundo. Os cientistas começaram a suspeitar que, sob o Monte Si, poderia existir um cofre artificial intocado desde os tempos antigos. Começaram a circular rumores nos círculos acadêmicos. Alguns acreditavam que a estrutura estava ligada às práticas de culto mais antigas da humanidade. Outros pensavam que ela poderia conter registros antigos perdidos no tempo. Governos financiaram discretamente equipes para coletar mais dados usando sistemas avançados de imagem e escaneamento a laser. Cada nova imagem revelava mais precisão, confirmando que algo artificial existia no interior da montanha. Finalmente, após muitos anos de debate e preparação, um grupo internacional de arqueólogos anunciou planos para estudar o sítio arqueológico diretamente utilizando tecnologia robótica e equipamentos controlados remotamente. A intenção era explorar a câmara selada sem danificar seu conteúdo.
Cientistas de diversos países uniram forças para desvendar a verdade oculta sob uma das montanhas mais sagradas da Terra. O que as primeiras câmeras revelariam dentro da câmara, sob o Monte Segredos da Câmara Sagrada. O mundo aguardava em silêncio, enquanto uma das missões arqueológicas mais ambiciosas da história moderna começava. Após anos de debates e planejamento, uma equipe internacional se reuniu na base do Monte Si. Especialistas de mais de 10 nações trabalharam juntos, egiptólogos, historiadores bíblicos, geólogos, engenheiros e arqueólogos. Todos unidos por um único propósito: descobrir o que jazia oculto sob uma das montanhas mais sagradas da Terra. A operação foi cuidadosamente planejada para proteger o sítio arqueológico. Nenhuma ferramenta de escavação que pudesse danificar as relíquias era permitida. Em vez disso, a equipe utilizou tecnologia não invasiva, como scanners a laser, sensores de pressão, braços robóticos e câmeras remotas. Cada movimento precisava ser aprovado por um comitê conjunto de historiadores e cientistas. O acampamento na base da montanha parecia mais uma estação de pesquisa do que um sítio arqueológico com tendas repletas de computadores e telas exibindo imagens ao vivo do que jazia no subsolo. Após semanas de escaneamento preciso, a escavação finalmente começou. A equipe trabalhou lentamente, removendo areia e pedra em finas camadas ao redor da formação rochosa selada. O solo era seco e duro, ressecado pelo sol durante milhares de anos. Cada pedaço de pedra removido foi catalogado e fotografado antes de ser colocado de lado. Então, após dias de trabalho, surgiu a primeira grande descoberta, uma porta esculpida, enterrada profundamente sob camadas de rocha sólida. A porta era maciça, esculpida em um único bloco de arenito e coberta de símbolos que imediatamente chamaram a atenção. As inscrições exibiam caracteres hebraicos e proto-escane, línguas usadas com milhares de anos de diferença. Os estudiosos presentes no local começaram a decifrá-los cuidadosamente, traçando cada símbolo sob a luz de lâmpadas brilhantes. As mensagens reveladas eram arrepiantes e misteriosas. Falavam de fogo-lei e guardiões que vigiavam sob a montanha. O aviso parecia alertar qualquer um que se aproximasse de que a câmara abaixo não deveria ser perturbada. A descoberta provocou uma onda de excitação e inquietação em todo o acampamento. No entanto, a equipe prosseguiu. A área ao redor da porta foi escaneada novamente, usando sensores eletromagnéticos para verificar a existência de espaços vazios além da parede. As leituras confirmaram o que os dados anteriores haviam mostrado. De fato, havia uma grande estrutura oca escondida atrás da porta selada. Mas o trabalho estava longe de ser fácil. O ambiente hostil do deserto testava cada equipamento. Tempestades de areia varriam o acampamento sem aviso prévio, danificando sensores e atrasando o progresso. O calor fazia as máquinas superaquecerem e as noites frias tornavam o metal quebradiço. As fontes de energia oscilaram e as linhas de comunicação falharam. Alguns dos dispositivos chegaram a captar estranhas interferências magnéticas vindas das profundezas da montanha, interrompendo os sinais. Então algo ainda mais estranho aconteceu. Durante uma das gravações de dados noturnas, a equipe percebeu vibrações suaves percorrendo o solo. Os sensores de som captaram ruídos fracos que não correspondiam a nenhum movimento geológico conhecido. Alguns os descreveram como rítmicos, como a pulsação lenta de um coração. Outros descartaram a possibilidade de interferência do equipamento. Mesmo assim, as gravações adicionaram mais uma camada de mistério à expedição. Após meses de preparação, a equipe perfurou um túnel estreito na câmara selada. O buraco era largo o suficiente para um pequeno drone robótico equipado com câmeras e sensores. No instante em que entrou, a tenda de controle ficou completamente silenciosa. Na tela surgiu um grande corredor construído com blocos de arenito liso. As paredes pareciam intocadas pelo tempo. Conforme o drone avançava, suas luzes revelaram entalhes que mostravam cenas de luz descendo do céu, figuras ajoelhadas em adoração, e o que pareciam ser tabuletas sendo entregues a homens. Quanto mais fundo o drone descia, mais claro ficava que aquela não era uma formação natural. O nível de habilidade era extraordinário. A simetria, o alinhamento e o trabalho em pedra
demonstravam um conhecimento muito além das capacidades conhecidas dos construtores antigos. O ar dentro da abóbada, medido pelos sensores, estava perfeitamente imóvel, preservado por incontáveis séculos. Então surgiu a primeira evidência física da presença humana. A câmera mostrou recipientes de pedra selados alinhados ao longo das paredes do corredor. Alguns eram decorados com bordas de ouro e minúsculos fragmentos de cristal incrustados em suas superfícies. Quando um dos braços robóticos roçou suavemente o chão, revelou pedaços do que pareciam ser fragmentos de ouro esculpido espalhados na poeira. Havia também objetos semelhantes a cristais presos às paredes que brilhavam levemente sob a luz do drone. À medida que os dados chegavam, todo o mundo científico voltou sua atenção para o Sinai. A notícia se espalhou por todos os canais. Cientistas haviam encontrado uma estrutura oculta sob a montanha sagrada. Imagens da câmara selada se espalharam rapidamente e pessoas ao redor do mundo assistiram maravilhadas. Historiadores a consideraram uma descoberta única que poderia mudar tudo o que se sabia sobre a civilização antiga. Para a equipe no local, a descoberta foi avassaladora. Alguns permaneciam em silêncio, olhando fixamente para as telas, sem conseguir falar. Outros anotavam rapidamente, percebendo que poderiam estar documentando uma descoberta que reescreveria os livros de história. A atmosfera era uma mistura de triunfo e admiração, combinada com a sensação de que algo maior que a ciência acabara de ser descoberto. Mas isso era apenas o começo. A primeira câmara era apenas uma porta de entrada para algo muito maior. As varreduras revelaram outra seção selada, mais adentro um lugar que poderia guardar o verdadeiro segredo do cofre. A equipe se preparou para a próxima fase determinada, a entrar com cuidado e descobrir o que havia permanecido oculto por milhares de anos. O que aguardava atrás daquela última porta selada chocaria o mundo inteiro. Chegara a hora de abrir o coração da montanha e revelar o que jazia sob o Sinai desde o alvorecer da história. O que encontraram é surreal. Quando a porta finalmente se abriu, as luzes das câmeras refletiram em algo deslumbrante. Toda a câmara brilhava com um leve brilho dourado. No centro erguia-se uma enorme estrutura de pedra em forma de arca retangular. Sua superfície estava coberta com folhas de ouro e delicadas inscrições. As inscrições eram complexas e diferentes de tudo o que já se tinha visto. Algumas pareciam contar histórias, enquanto outras lembravam padrões de estrelas e luz. Ao redor da arca, a equipe encontrou objetos menores cuidadosamente dispostos. Havia fragmentos de antigas tábuas quebradas, mas preservadas, cobertas por inscrições tênues. Alguns especialistas acreditam que poderiam ser cópias ou até mesmo as tábuas originais que Moisés trouxe da montanha. Próximo dali, compartimentos selados continham pergaminhos enrolados em camadas protetoras escritos em alfabetos que ninguém conseguia reconhecer imediatamente. A equipe também encontrou estranhos objetos metálicos e cristalinos que emitiam tênues sinais de energia. Seu formato e textura não correspondiam a nenhuma ferramenta ou material antigo conhecido. Testes laboratoriais foram realizados imediatamente. Quando as primeiras amostras foram analisadas, os cientistas perceberam que muitos dos materiais não pertenciam à região. A pedra usada na base da arca veio de um local a centenas de quilômetros de distância. O ouro continha elementos traço desconhecidos nos bancos de dados modernos. A datação por carbono trouxe ainda mais confusão. Alguns dos itens pareciam ter mais de 10.000 anos, enquanto outros apresentavam idades muito mais recentes. Os resultados não faziam sentido lógico. Logo, a descoberta se tornou o centro das atenções mundiais. Líderes religiosos do cristianismo, judaísmo e islamismo enviaram delegações para estudar o local. Cada grupo acreditava que a descoberta confirmava partes de sua história sagrada. Acadêmicos lotaram salas de conferência debatendo seu significado. Alguns diziam que os artefatos eram relíquias divinas, preservadas desde os tempos antigos. Outros os viam como símbolos, mensagens deixadas por uma cultura avançada de muito antes da história registrada. A notícia se espalhou rapidamente pelo mundo. As manchetes falavam de um cofre de Deus e de uma mensagem dos antigos. Peregrinos chegaram aos milhares na esperança de ver a montanha que, mais uma vez, revelara seus segredos.
Os governos impuseram limites rigorosos para proteger o local. Mas o fascínio só aumentou. À medida que os pesquisadores continuavam a explorar, descobriram outra seção da câmara. Em sua extremidade, uma inscrição na parede descrevia a abóbada como protetora das palavras divinas, construída para manter a verdade a salvo até o tempo do despertar. Abaixo dessa mensagem havia uma plataforma circular de pedra. Em seu centro, repousava uma esfera de cristal transparente e brilhante maior que uma cabeça humana. Ela emitia uma luz suave que mudava lentamente de cor. Embora nenhuma fonte de calor ou energia pudesse ser detectada, sua composição permaneceu um mistério mesmo após análises avançadas. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal e clique no próximo vídeo que aparecerá na sua tela.